Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia! Hoje, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, convido você a meditar o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que foi que aconteceu lá nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, meditando esta palavra de Deus que acabamos de ouvir, podemos ver que o Senhor ressuscitado, Jesus, também caminha muito perto de nós. No entanto, assim como os discípulos de Emaús, nós marchamos absorvidos pelas nossas dificuldades e não nos detemos para distinguir os enigmas da nossa vida. Não entendemos as coisas que nos ocorrem. Nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tiram a tranquilidade. E muitas vezes
mergulhamos na tristeza e na desesperança. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais para onde correr. Como somos sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. A certeza de que realmente o Senhor ressuscitou e está muito perto de nós, porém, pode mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que nos tiram do sério. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e também muito simples. Precisamos estar atentos para reconhecê-lo. Podemos sentir a sua presença ressuscitada quando simplesmente meditamos a sua palavra, quando o contemplamos e o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. A nos deixarmos banhar pela sua luz, nós também desvendamos os mistérios da nossa existência. Quando nós participamos de uma celebração eucarística e comungamos o seu corpo e seu sangue, nós distinguimos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde, mesmo que, aparentemente, nada aconteça de extraordinário. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, nós também, como os discípulos de Emaús, somos motivados a anunciar a boa nova por onde passarmos e dizer: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a mim. Tudo está escrito e marcado no nosso coração. Sinta, perceba isso. Nunca mais seremos os mesmos. Deixo aqui a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante!